Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a esse espaço, bem-vindo a este canal, a esta página, este ambiente da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Se você faz parte do grupo, faz parte desta, deste corpo local, desta igreja, bem-vindo. Temos saudades uns dos outros. Obrigado pelos mimos que nos mandam, que nos fazem e também queremos estar sempre próximos uns dos outros à medida da possibilidade, como é possível, de forma saudável. Se você é um irmão em Cristo, está aqui, não é da comunidade, mas seja bem-vindo também, aproveite que Deus fale com você. Se você nem sabe direito por que você está aqui, como esse vídeo chegou na tua mão, ou você só está aqui, mas de repente, deixa eu ver esse negócio aí, né? Vamos ver esse negócio, vou dar um play aqui. Bem-vindo! Deus sabe por que você está aqui, por que deu este play. Então, que seja um tempo bom para você. Nós estamos no momento que estamos falando de esperança em meio ao caos, né? Você vê que todo o ambiente aqui da página da comunidade vai sempre acompanhando o que a gente está falando. Então, a galera da arte, a galera da música, a galera que vai trazer a mensagem, também está sempre tentando harmonizar isso para você sempre compreender de uma melhor maneira, com seus sentidos também, não só com mensagem, leitura, tudo, né? Então, que você possa aproveitar. Estamos falando de esperança em meio ao caos. E eu já tenho uma pergunta para você. Eu já tenho um dizer popular. Me perdoa. Esse tempo seco é difícil para mim. Então, eu tenho uma pergunta para você e um dito, um dizer popular que você vai falando. Esse dizer aí é verdade, hein? A minha pergunta é: você tem vivido caos? Você já passou por algum momento assim bem turbulento, com bastante coisa acontecendo de ruim, de uma coisa atrás da outra, que você fala, nossa, mas desgraça pouco é bobagem, hein? Já passou por isso. A gente até ri de nervoso, né? Aquele meme, rindo de nervoso. Ah, Você já ouviu esta expressão aqui, ou esse dito, esse dizer popular, que não há nada tão ruim que não possa piorar? De novo, rindo de nervoso. Ah, Você já ouviu isso? Já. E você já viveu isso. Talvez você esteja vivendo isto agora. Lembra, essa série começou domingo passado, talvez tenha acontecido coisa, esteja acontecendo coisa neste momento na sua vida que você vai ter certeza que não é que tem alguém adaptando as coisas aqui para você, mas que Deus está falando, que Ele já estava falando e Ele está chamando a tua atenção. Essa série começou no domingo passado. Esse é o primeiro domingo que vamos refletir no livro de Ruth, mas no domingo passado a gente já colocou o terreno, né, estendeu aqui todo o cenário em que essa história vai se desenrolar. Então, nada foi mudado aqui de acordo com a tua necessidade, porque fala, olha, então ele está falando isso porque ele sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando. E claro, estamos vivendo num momento difícil do Brasil e do mundo, né? Não dá para falar de, nossa, que tempos tranquilos que estamos vivendo. Não dá para falar isso no meio de uma pandemia e no meio do que a gente está vivendo. Algumas consequências mais profundas teremos mais à frente. Mas a pergunta é: já passou por momentos turbulentos, né, de problema, de caos ou de dor atrás de dor, que falou, caramba, mas isso não acaba, só piora, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, já passou por isso. Então, nesta série, nesse momento aqui de esperança em meio ao caos, queremos trazer para você hoje uma mensagem, né, reflexão que vai mostrar que o Senhor chama de volta o nosso coração, chama de volta, puxa de volta o nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão. Então, no livro de Ruth, se você está preparado aí, abra a tua Bíblia no livro de Ruth e nós vamos pedir para Deus falar conosco. E vamos continuar essa conversa, tá bom? O livro de Ruth vem depois de Juízes, aquele livro caótico. Você lembra semana passada? Aquilo ali foi só falei um pouquinho, né? Juízes é uma a coisa, o bicho pega ali.
Então o livro de Ruth vem depois de Juízes, que vem depois de Josué, que vem depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então você tem os 5 ali de Moisés, logo depois Josué, Juízes e Ruth. Um livrinho pequeno, 4 capítulos. Vai ser bem legal a gente conversar sobre essas coisas. Ruth, capítulo 1, vamos falar como o Senhor chama de volta ao nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão. Vamos falar com Deus. Pai, por favor, fale conosco através da tua palavra. Sabemos que o Senhor faz isso. E estamos vivendo em momentos difíceis, alguns há muitos anos, em ciclos que às vezes passam por coisas boas e depois voltam para as coisas ruins. Fale conosco, Senhor. Chame de volta o nosso coração para alimentá-lo com pão de verdade, Senhor, com alimento de verdade que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos falar sobre o livro de Ruth. Provavelmente, talvez, não sei, você conheça esse livro como sendo de um livro de uma bela história de amor, né? Domingo que vem nós teremos um outro pastor aqui trazendo a mensagem. Aguarde, é bem legal ver estilos diferentes, mas com foco na palavra de Deus. Então, como Deus fala através de pessoas diferentes, mas usando sempre a mesma coisa, certo? Então, o que vai trazer a mensagem semana que vem trouxe a minha atenção que nós temos só 2 livros com nome de personagens femininos na Bíblia, né? Certo? E esquece, não vamos debater isso agora, vamos falar outra hora, não é hora de fazer Woman Lives Matter, lógico que matter, sempre importa, né? A Bíblia toda vai trazendo dignidade para o jeito como os homens tratavam as mulheres, como elas eram consideradas, e através da Bíblia você vai vendo uma transformação do jeito como a sociedade via a mulher, e o cristianismo é explosivo nisso. Mas voltando aqui, a gente tem 2 livros só com nome de mulher, né? Você tem Ruth e você tem Esther. Nos 2 acontecem casamento. Nos 2 tem uma história que as mulheres são, de certa forma, protagonistas. E através daquele drama todo lá acontece algo de bom para o povo de Deus. Então, você já deve estar acostumado, ou já ouviu falar, se não, você vai conhecer agora, quando a gente estiver caminhando hoje, os próximos 3 domingos. Nossa, que história! Uma história de amor! Uhul! Era tudo que eu precisava na minha vida. Calma, é muito mais do que uma história de um romance ali. Mas sim, tem amor envolvido nessa história, e talvez você não tenha percebido qual que é o maior amor ali que está sendo usado, né, por Deus para trazer o nosso coração de volta para a realidade dele. Então, Ruth é um livro assim, né, que vai ter, você sabe, o Dia dos Namorados acabou de passar, beleza, você escolheu o livro certo, hein, Rafa? Não, a gente escolheu o livro certo para falar de esperança em meio ao caos. Não estamos falando só de namoricos, namoros e casamento, né? Você já está pensando aí, né? Titanic, né? Ele vai falar, ele tem que falar que o Jack lá na Rose do Titanic tinha espaço para botar o cara lá na tábua. Todo mundo que viu o Titanic sabe que a mulher deixou o cara para morrer. Aquilo, ninguém engole aquilo. O que é aquilo? O que é isso? Me perdi, não era nem para falar disso. Mas a gente começa a pensar em romance, né? Você começa a pensar em coisas de Hollywood. Lá no Titanic, no final do Titanic, naquela tábua, dava para a mulher, dava para o homem ficar lá em cima assim. A mulher que, nossa, deixou o cara morrer. Todo mundo sabe. Você pesquisa no Google, você vê, tinha 50 jeitos diferentes para caber os dois em cima daquela tabuinha. Tá pensando o quê? Mas vamos voltar aqui. Tem muitas histórias de romance por aí em Hollywood, em livros. Você lê uns livros aí com esses romances, em romance, não só o romance, o estilo literário, mas o romance de um homem, de uma mulher. Mas a gente vai falar de algo muito maior, de uma história de amor muito maior e algumas histórias de amor no meio disso. Então, o Senhor vai chamar de volta o nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão. Vai mostrar que tem esperança no meio desse caos. Mas
é necessário a gente perceber algumas coisas. Olha, vamos ler os primeiros 5 versículos e a gente explica algumas coisinhas e depois a gente também segue, tá bom? Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Desgraça pouca é bobagem. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Na época dos juízes, e aí você pega o vídeo passado para você ver todo esse contexto, houve fome na terra. Não era para a terra de Deus, onde o povo de Deus morava, ter falta de alimento de acordo com o que eles tinham de acordo com Deus, né? Deus falou: obedeçam os meus mandamentos, andem de acordo com a minha vontade, que vocês vão prosperar. É uma terra que deve manar, ela deve dar o tempo todo leite e mel, ela deve estar sempre produzindo, é para ser o paraíso na terra. Aconteceu o contrário, porque o povo não foi fiel a Deus e aí eles passaram por muitas dificuldades. Então, não há nada tão ruim que não piore. E você pegue a mensagem lá do domingo passado, que você vai ver que o negócio, mas não piorou pouco. Foi muita tragédia. Irmão brigando com irmão, muita morte, muita coisa errada e estranha com quem deveria ser de Deus, certo? E aqui a gente tem que nesse tempo aqui houve fome na terra. Então, algo está ruim. E aí em Belém de Judá, você tem um homem, Elimeleque, que pega a sua família e vai para Moabe. Então ele vai para outra terra, uma terra estrangeira. Se você lembrar também que em Gênesis capítulo 19 e 30 mostra como surgiu, né, de onde veio Moabe, né? O sobrinho de Abraão, Ló, depois de se separar de Abraão, né? As filhas dele deixam ele bêbado, porque, enfim, foi um truque delas para elas terem descendência, porque não tinha ninguém. Olha a loucura, deixa o pai bêbado, tiveram filhos com ele. O filho de uma dessas filhas de Ló, com Ló, foi chamado Moabe, e aí você tem toda essa descendência aí, essa nação, essa terra vindo essencialmente, primordialmente, a raiz de Moabe é um relacionamento incestuoso da filha que deixou o pai bêbado e com ele e teve o seu filho Moabe. E a outra também teve o filho lá. Então, fome na terra, não há nada tão ruim que não possa piorar. Aí a gente tem que ir para essa nação, que é uma nação que olha como começou, para lá viver. E é esse homem chamado Elimeleque, né? Elimeleque, Deus meu, o meu Deus é rei. Então você não tem aqui um cara que não considerava que Deus, o Senhor, era o rei. Sim, não é que ele está indo aqui, está desviando da fé, não. Fome, gente. A gente vai ter que fazer alguma mudança. E ele vai então para este outro lugar, vai para Moabe com a sua família, com Noemi, então, e os seus filhos. E aí lá ele morre e Noemi fica só com o filho, os 2 filhos que casam. Falou, piorou a situação, né? A gente já estava passando por dificuldade e agora meu marido morreu, mas meus filhos casaram e a gente está vivendo bem aqui por 10 anos, aí os filhos morreram. E aí só fica Noemi e suas 2 noras, numa época que a mulher também não tinha muito acesso, né, ao trabalho e tantas coisas que poderia ser. Não, vamos viver aqui, a gente dá um jeito. Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Eu queria te chamar a atenção, né, para esses detalhes, né?
Talvez você não saiba, mas Belém, né? A palavra Belém no hebraico quer dizer literalmente casa de pão. Beit Lehem, casa de pão. Eles têm que sair do seu lugar que chama casa de pão, porque não tem mais comida e eles têm que ir para outro lugar. E lá a situação vai meio que, né, piorando. E Noemi tem tragédia atrás de tragédia. Primeiro que a gente tem que deixar a nossa casa e a gente tem que fazer algumas mudanças. E já vamos falar nisso daqui a pouco. É um dos pontos, né? Mudanças são necessárias. Mas aí tragédia atrás de tragédia, né? E a gente está pensando, será que o Senhor vai chamar de volta o nosso coração para alimentá-lo? Que mais do que a gente pode pensar aqui, né, de contraste? Olha como a vida ela pode ser muitas vezes irônica, né? A gente tem que sair da casa de pão porque tem fome na casa de pão e a gente tem que ir para longe buscar alimento, né? E aí Elimeleque foi viver com a sua família em Moabe. Só que ele morre. Ele foi viver e ele morre. E aí os filhos morrem. A gente não tem controle sobre a nossa vida, né? As coisas, não adianta falar, não, porque ele pecou, porque não, o texto não diz isso. Só diz de consequências da vida e a gente vive num mundo caído, que vão acontecer coisas, né? E aí foi viver com a sua família. A primeira notícia que a gente tem é que o cara morreu. Quem controla a vida? Vamos continuar a leitura do 6 até o 14. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos. E comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, olha a desesperança. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar até a espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E aqui a gente tem um pensamento aqui, né? Nessa primeira metade do nosso trecho, depois a gente só tem a continuação e aqui acabou. Então, nessa primeira parada, né? A gente vê que eles têm um problema, elas estão com um problema, né? A vida ficou ruim e depois piorou e piorou, certo? Mas na primeira parte nós vemos que nós temos necessidades, nós temos que fazer mudanças e a gente tem dor na vida, muita dor e às vezes ficamos sem esperança, né? A necessidade nos faz mudar mas tem dor que insiste em piorar, né? Por causa da necessidade, a gente muda. Eles mudaram de lugar porque não tinha comida. Ia ficar lá e morrer? Não, a necessidade nos faz mudar. Mas tem dor que insiste em piorar. E a gente não tem controle sobre isso, como já falamos. Agora, mudança é ruim? Não necessariamente. Tem mudança que é saudável, tem mudança que é tóxica, danosa, prejudicial. Certo? E a gente está falando aqui que o Senhor chama de volta o nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão. Tem mudanças que são boas. Quando a gente percebe que nosso estilo de vida não está condizendo, não está bom, não faz sentido continuar daquele jeito. A gente tem que fazer mudança no nosso estilo de vida.
Comida, às vezes tem. Você tá com 200 quilos e fala, não, me dá outro fatia aí, que eu aguento, vai. Tô com fome. Não, não tá, você só tá, não tem mais controle, né? Então, mudança no estilo de vida, comida, exercício, né? Sobriedade, e a sobriedade pode ser para comida, pode ser para uma sobriedade em comer, né? Uma sobriedade em substâncias, né? Tem gente que precisa urgentemente de sobriedade, eu não estou falando nem de substâncias ilícitas. Você tem álcool, que é permitido aí pela lei. Tem gente que precisa urgentemente sobriedade em álcool, urgentemente sobriedade em chocolates, urgentemente sobriedade em assistir séries por 17 horas seguidas e a vida desmoronando lá fora, as pessoas precisando de você e você lá maratonando num fim de semana inteiro. Ah, é necessário uma mudança de vida. É necessário sobriedade, por exemplo, no uso do dinheiro. Tem gente que é desvairado em gastar porque se gasta, se compra, pronto, acalma o monstro dentro de si. E o coração de todos nós, então, parece que está sempre focando em alguma coisa: comida, álcool, festa, um amorzinho para se ter. E Deus tem que chamar de volta o nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão, certo? E por aí vai. A gente precisa de mudanças às vezes no nosso orçamento. A gente quer gastar muito mais do que a gente ganha. A gente quer ter um padrão de vida que não é condizente com o nosso. A gente olha para a TV, olha para séries, olha para o mundo no Facebook, que eu já desgosto do Facebook, que eu vou te falar. Desculpa, já falei. E a gente fica se comparando e a gente precisa de sobriedade e mudança, e essas mudanças são boas. Para de querer ser o que você não é, para de querer provar para os outros e tirar foto para ter compartilhamento, para ser o fulano fofo que foi para Campos Jordão, foi para onde? Vamos pegar um lugar que ninguém vai aí para não ficar chato. Foi para Nagasaki. A gente precisa de mudanças, sim, e mudanças tem algumas, várias que são saudáveis, né? Uma mudança que é ótima da gente ter é tirar o foco da gente, a gente parar de pensar só na gente, só no eu e o meu filho, o meu outra pessoa e aquele ali que está aqui e passar a olhar para fora. Essa mudança é linda. Tem mudanças que são danosas e prejudiciais, como uma mudança que a gente, né, se machuca com pessoas e a gente muda, a gente não quer mais se envolver direito com as pessoas. Essa mudança não é boa, porque Deus nos fez para nos relacionarmos com pessoas, né? Também com a natureza, mas com pessoas. Se a gente muda a ponto de não ficar sempre resguardado, frio, fechado, né? Sempre depressivo, sempre triste, ou bravo mesmo e chateado com a humanidade, com os outros que nunca são bons pra gente. Pode ser que você sofreu traumas, não desacredito, mas aí a gente muda. Não confio em ninguém, só confio nos meus cachorros. É claro, mas o cachorro, ele não vai ter uma outra opinião, né? O cachorro não, ele não fala, não, eu não concordo com você, isso aí é idolatria. Aí você quer? Ele. Essas mudanças não são boas. Quando a gente vai para esse tipo de mudança, não é bom. Elas tiveram, esse pessoal aqui, tiveram que ter uma mudança, porque tiveram que mudar. Mas a gente continua sujeito às dores da vida e tem dor que insiste em piorar, tem coisa que vai piorando. Mas ao mesmo tempo, Deus está querendo chamar o nosso coração de volta para o que é o verdadeiro pão e alimento das nossas almas, certo? E você vê que a partir do 6 até o 14, você vê que a vida dá voltas, o mundo dá voltas e o nosso coração dá voltas, certo? Deus chama de volta o coração de Noemi, de muitas pessoas, quando você vê que eles se mudaram em busca de alimento, foram para Moabe em busca de comida. Passaram 10 anos, até rolou, certo? Mas no verso 6 diz que quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Olha como o mundo dá voltas, né? Eu vou para longe para tentar tal coisa que a gente precisa. Aí
Deus faz a coisa aqui, aí eu tenho que voltar. O mundo dá voltas, né? Cuidado aí para não cuspir para cima, para não falar né? Nunca mais eu volto para aquele, nunca mais falo com. O mundo dá voltas e é Deus que está fazendo o mundo girar. Cuidado, o mundo dá voltas e o nosso coração dá voltas também, né? Então Deus chama de volta o nosso coração. E eu já falo o mais importante disso daqui a pouquinho. Mas o nosso coração dá voltas também. Olha como, tipo, a Noemi resolve voltar com as meninas, com as noras. Mas na volta, você vê, ela resolveu voltar. Verso 7. Assim ela com as suas noras partiu do lugar onde tinha morado, certo? Voltando para Belém. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Ué, mas vocês não resolveram voltar para Belém? Porque agora, no meio do caminho, não é que ela falou, eu vou voltar e vocês fiquem. Elas voltaram, começaram a voltar. Mas o nosso coração é instável e no meio do caminho Noemi fala, não, volta para casa das suas mães. Então o nosso coração ele é confuso e ele desesperado e ela sem esperança nenhuma, você viu aqui. Ela insiste, não é um versículo, são vários, não é só um versículo, são vários que ela está falando, voltem, não, voltem, sai, me deixa sozinha com a minha dor, me deixa porque para mim é pior do que para todos vocês. De certa forma era, mas ela, né, ela estava voltando com as meninas, mas de repente ela, não, volta vocês para suas coisas, eu fico aqui, porque para mim já era, certo? Resumindo o trecho aqui, o nosso coração, ele também dá voltas, né? O mundo dá volta, o nosso coração dá voltas, né? E no finalzinho você vê que, tipo, é interessante como a Noemi fala assim: o que vocês vão fazer comigo? Mesmo que eu casasse hoje, tivesse um filho hoje, até esse filho crescer, vocês vão casar com meu filho, o outro, vocês vão esperar tanto tempo, né? Isso é um retrato das nossas ações como ser humano, né? Eu faço e não dá nada, não traz a solução ideal. Esse é o problema da humanidade. Não é só de Noemi, né? Não é só Noemi que precisa mudar, né? Não é só Noemi que tem que voltar atrás também, voltar de novo. Não é só Noemi que fica com o coração confuso no meio do caminho. Não é só Noemi que faz e não é suficiente, não traz a solução ideal, a solução permanente, a salvação. E é aqui que Deus precisa mostrar para a gente o nosso problema também. Você pode estar passando por vários problemas e precisa de mudanças. Eu também preciso de mudanças, né? Estamos aqui no mesmo barco. E muitas vezes a gente tem dor que insiste em piorar, tragédia que vem em cima de tragédia. E Deus chamando de volta ao nosso coração, certo? Mas Deus precisa chamar mesmo o nosso coração de volta, o de todo ser humano, porque todo ser humano está com o coração longe de Deus e ele precisa chamar a gente de volta para conectar. Nós não nascemos bonzinhos, nós nascemos malzinhos. Acostume-se com isso, né? A gente faz algumas coisas, mas no meio das coisas boas que a gente faz tem ego, tem orgulho, tem birra, tem eu vou fazer isso e aí lá na frente você espera o retorno. Isso não é bondade, tá? Deus fez coisas e não esperou retorno. Ele fez quando a gente ainda não tinha nada para poder falar, não, eu fiz, agora eu vou te pagar, Deus. A gente não conseguia e ele fez isso. Essas são as boas novas. Então Deus chama de volta o nosso coração no meio da tragédia também e da desesperança, porque o nosso coração default, né? O normal é que ele já é um longinho de Deus. E Deus chama o nosso coração de volta, porque não era assim no início. A gente estava perto de Deus. Leia as primeiras páginas da Bíblia, está falando lá, a gente tinha acesso a Deus e ele passava no meio da gente, né? Tô falando como humanidade, né? E estava tudo bem, a gente conversava, mas ele precisa chamar a gente de volta, porque a gente está longe. E muitas vezes eu e você estamos longe de casa, mas não é que a gente, né, sair da igreja, não é só isso. Às vezes nunca entrou,
nunca se converteu, nunca foi convertido, como você queira, nunca entendeu que é pecador e necessita de Jesus como Salvador. Às vezes nós estamos longe, a gente está lá cantando, falando, postando coisa, mas a gente está longe. E Deus precisa chamar o nosso coração de volta para Ele. Ok, o problema delas é o nosso problema também. Vamos ver o que Deus traz de solução aqui. E a partir do verso 15, né? Uma já foi embora, ficou só Ruth, só ficou Noemi com a Ruth. E aí nós vamos ver o que Ruth vai falar para Noemi. E aqui a gente começa a ver o amor de Deus, o que aquece o nosso coração, né? Noemi falando, volta, volta, vai embora porque minha vida não presta, eu estou desgraçada, eu estou amargurada, vai embora e me deixa sozinha aqui para sofrer. Verso 14 em diante. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth ficou com ela. A Moabita. Lembra aquele povo que veio de uma relação incestuosa? Que povo ruim, de ímpio, de gente ruim que não presta. Ruth ficou com ela. Verso 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor, ela está falando o nome de aliança de Deus, ela não está falando de qualquer Deus, ela já sabe o nome de Deus. Na tua Bíblia você vai ver que tem tudo em letra maiúscula, isso é o nome aliancístico de Deus, Yahweh, né? O tetragrama lá em hebraico, né? A Moabita está falando isso, que Yahweh me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. E agora sim a gente começa a ver a solução daquele problema de Noemi. Noemi estava com o coração desesperançado, sem esperança no meio do caos, e a gente não pode falar nada, porque foi tragédia atrás de tragédia, mas o coração dela ainda estava precisando reconhecer ou entender o verdadeiro pão de Deus, o que alimenta a nossa alma, e a gente vê isso acontecendo nos lábios de uma pessoa que não era do povo de Deus até então. Mas pelo que a Ruth fala, quando ela fala que o Senhor me castiga, ela está falando o nome de Deus. Ela já conhece Deus. Pode ser por causa do tempo que eles passaram juntos, 10 anos, né? Elimeleque ensinou muito bem Noemi e seus 2 filhos, e os filhos ensinaram bem as suas esposas, e elas conheceram e elas amaram a Deus. Pode ser, não sabemos. O que sabemos é que Ruth conhece Deus. E quando Ruth se posiciona aqui, e ela que traz a realidade para Noemi, fala, eu não vou para lugar nenhum, eu fico com você. Ah, volta, eu não volto. Ah, me deixa, não deixo. Ah, deixa eu morrer aqui, então eu morro com você. Isto é o amor de Deus. Esta é aqui. Agora a gente está falando de uma história de amor. Não é só sobre um homem e uma mulher casarem, são sobre os relacionamentos. Deus criou a gente para ter relacionamento desse jeito, que é reflexo do relacionamento dele com a gente através de Jesus. É um relacionamento fiel, firme, sólido e que não volta atrás. Muita gente usa essa poesia aqui, né, que vira uma poesia na boca de Ruth, como votos de casamento, mas isso aqui basicamente é falado num relacionamento de amizade, de filiação, porque Ruth se vê como filha de Noemi já. Fala, eu não vou para lugar nenhum. Volta, me deixa sofrer aqui na minha cama de lágrimas. Às vezes a gente tem os meninos, as meninas dessa nova geração, que qualquer coisa já está no chão querendo se afogar nas lágrimas. Não dá. É pouca lágrima, gente. Deixa aqui, não deixo. Eu fico com você e vou até o fim. Que delícia que é o verdadeiro amor em ação. Então, Ruth conheceu o Senhor, ela diz o nome dele, ela aprendeu quem é ele e ela já está, né? Amar
é fazer, é replicar, não é só falar, eu amo você. Não, me visita, não, tô fazendo muita coisa, depois a gente se vê, a gente marca um café. Amar não é só de boca, amar é de ação, de verdade. E é o que Ruth está falando aqui. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morro junto. Presta atenção, que isso aqui vai muito além do que teologia da prosperidade que está prometendo mil coisas aqui. Não tem nenhuma promessa para Ruth se agarrar e falar, se eu for com ela, eu vou ser feliz e vai dar tudo certo na minha vida. Ela mesma está falando a realidade do cristianismo. Onde você morrer, minha filha, eu morro também. A gente pode se lascar junta, mas a gente vai ficar fiel primeiro a Deus e depois um ao outro. É nos altos e baixos da vida. Não tem garantia que faça isso que Deus vai fazer. Nossa, vai chover bênçãos na sua vida. Creia, querido! Podia dar tudo errado e elas podiam ter que comer mais pão amassado e viver na pobreza. Mas a ação de Ruth, as palavras de Ruth e a fidelidade dela já mostram o que é o amor de Deus, certo? Amor, lealdade, fidelidade, essas são as bases certas. Quando vem de Deus, é assim, não é relacionamento líquido, utilitarista, né, que a gente vê hoje em dia. Gente que tá com gente, com amizade, até em igreja ou o que quer que seja, enquanto tá dando certo. Quando começa a dar errado, falou, meu querido, não tem perdão, porque o outro não pode errar, porque quando erra, chega. Então Ruth está falando, eu poderia morrer de fome, eu posso morrer assaltada, agredida. Duas mulheres, sozinhas, no caminho. E ela está falando, eu fico com você até o fim. Podia ter acontecido alguma coisa aqui. E elas serem assaltadas e coisa pior ter acontecido. Mas o amor já está expresso aqui. Eu fico e vou até o fim e eu morro com você. Se for assaltada e agredida, eu vou ser assaltada e agredida junto. Gente, Deus chama de volta o nosso coração para alimentar com verdadeiro pão relacionamentos que vêm de Deus, que fluem o amor de Deus. É assim, é isso que começa a alimentar o nosso coração. Relacionamento não é só sobre casar, ter filho e ter a família perfeita com 2 carros e a manteiga que derrete no comercial, certo? Pensa nisso, pensa como cachorros são com seus donos e como os gatos são com seus donos, né? O cachorro é fiel. O cachorro, você vê mendigo na rua e o cachorro tá lá. Você não vê um mendigo na rua e o seu gatinho de estimação falou, eu vou ficar com você até o fim aqui. Não vai nada, deu ruim, o gato falou, alô, meu querido. Você não sabe viver a vida. Eu sei, eu vou dar meus rolê, meus corre. O cachorro fala, você não sabe viver a vida, hein? Mas tudo bem, eu sou fiel, vou ficar aqui com você. Você pode amar gatos, cachorros, koalas, papagaios, maritacas e corujas, sem crise. E lagartos, e ratos, e, sei lá, porquinhos da Índia. Mas só presta atenção como, tipo, essa ilustração mostra, né? O que é um relacionamento fiel, que tem a ver com Deus, e o que é um relacionamento que... enquanto eu tô ganhando, eu fico. O cachorro mostra muito isso pra gente, né? Parece que é Deus falou, como é que eles podem lembrar que é um relacionamento que tem a ver com o meu amor? Cachorro, né? Tem pessoas cachorro e tem pessoas gato. Eu prefiro relacionamentos cachorro, que a gente se lasca, mas se lasca bonito e junto, mas até o fim lá. É isso que eu gosto, eu sou desse tipo. Lembra de Elias e Eliseu, né? Você já tinha tido... Vai ter. Então, depois de Ruth, vão vir os reis e tal. Você vai ter Elias tendo um momento ali, o profeta que arrebentava. Tem uma hora que ele fica... me deixa aqui para morrer. E aí ele vai se afastando, ficando sozinho e pede para Deus levar ele. Que para ele já deu. Lembra o que Deus faz, né? Ele ajuda Elias a se recompor e depois dá um discípulo que na verdade é um amigo de Elias. E aí toda vez que você vê Elias e Eliseu, primeiro que Eliseu ele
ele queima tudo que ele tinha antes da vida dele, para não ter mais como voltar para aquela vida. Isto é amor, isto é amor. Primeiro a Deus e depois ao mestre dele, ao outro, né? Agora eu vivo com Eliseu, tá? Não é amor romântico de, tá entendendo? É muito mais do que isso. Deus chama o nosso coração de volta com relacionamentos de amor de verdade. Pode ter e vai ter, tem que ter no casamento, mas também nos de amizade, de discipulado e na igreja no geral, certo? Eliseu queima tudo que tinha porque ele não vai mais voltar atrás. Agora a vida dele é nesse relacionamento e nessa missão. Isso chama nosso coração. E toda vez que fala, Elias vai, cuidado, Elias vai partir. E aí Eliseu fala, eu não vou deixar Elias sozinho não, tá sempre andando junto com Elias. Se acontecer alguma coisa de ruim com Elias, ele vai estar lá junto. Amizade, amor de verdade, né? Paulo e Lucas, né? Vê o final da carta de 2 Timóteo, como os relacionamentos fazem extrema diferença e importância na nossa vida. Paulo viveu de tudo, o apóstolo Paulo. Vê as últimas palavras dele. Né? Ele podia falar um monte de coisa, mas ele falou de relacionamento. Fulano me deixou, fulano amou o mundo e me deixou, fulano não sei onde que tá, Lucas tá aqui comigo, faz isso, isso e isso, vem me ver logo que eu tô sozinho aqui, tô para morrer. Eu preciso de você, Timóteo. Deus chama de volta o nosso coração para alimentar com verdadeiro pão. E elas chegam em Belém, certo? Na casa de pão, verso 19, prosseguindo aqui para acabar. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: Não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, que é amarga, né? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos vazias eu parti, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi, né? Agradável. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isto é fantástico, né? Embora a gente ainda veja que Noemi ainda está com o coração ali amargurado, né? Ela fala, não me chamem de agradável, Noemi, me chamem de Mara, amarga, porque eu tô amarga, né? O Senhor, eu saí daqui de mão cheia e voltei de mão vazia. Pelo menos Noemi já percebeu o que era importante desde o início e agora ela percebeu. Como assim ela partiu de mãos cheias? O começo do texto não disse pra gente que tinha fome, né? Não tinha comida na cidade e eles tiveram que sair, mudança, né? Mudaram porque não tinha comida. Então eles não saíram de mãos cheias de comida, de pão. Ela está falando que ela aprendeu com a vida, que na verdade ela já tinha tudo. Eu saí de mão cheia daqui. E agora eu estou voltando de mão vazia. Ela está voltando para uma cidade que já está produzindo comida, mas o coração dela já se ligou com o que Deus está falando para ela. Não era o material, não era. O tempo todo Deus já está mostrando para a gente. Não é sobre coisas materiais, é relacionamento. Noemi fala, eu parti de mão cheia porque eu parti com meu marido, com meus filhos aqui. Eu estou voltando de mão vazia porque eu estou voltando sem eles. Talvez ela ainda não esteja percebendo que ela já tem algo ali que Deus deu para ela. Ruth, né? A pessoa que está fiel ali, ela não está de mão vazia, mas está percebendo? Deus já está trabalhando os conceitos do coração dela. Não é sobre ter coisas. E Ele trabalha o nosso coração também. Não é sobre ter casamento perfeito. Eu preciso de um namoro, eu preciso de um... Não é sobre isso, né? O casamento é para expressar o relacionamento do amor de Deus por nós e um pelo outro, né? Mas não tem que ser idolatrado assim, a pessoa está solteira e ela tá alucinada atrás de um casamento. É quase como querer uma coisa pronta. É sobre o amor de Deus nos relacionamentos, né?
Então, Noemi está parecendo que está reconhecendo o vazio dela, a amargura dela, né? Mas olha como é doce a surpresa da graça, né? Ela partiu na fome e ela está voltando na colheita. Ela não fez nada para merecer isso, né? Ela não sabia o tanto que ela tinha, né? Partir de mão cheia. Ela não sabia o tanto que ela tinha. Marido, filho, família, relacionamentos. E ela não sabe, parece que ela não está percebendo o tanto que ela já tem, ela tem agora, que é Ruth, né? Mas ah, será que a gente vai deixar Deus, terminando aqui, tratar o nosso coração, chamar o nosso coração de volta para alimentá-lo do verdadeiro pão? Será que a gente vai perceber que não é sobre ter coisas, situações perfeitas, né? Os nossos ídolos, que é sobre o amor de Deus? Perceba como ela saiu na fome e ela está voltando. Os últimos versículos falam sobre chegaram na época da colheita. Belém, casa de pão. Em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, quando fala do nascimento de Jesus. No verso 5, né? Do 1 ao 5 fala do nascimento de Jesus, né? Jesus, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, verso 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as primícias das cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. O verdadeiro pão que deveria chegar na casa de pão em Belém era esse que Miqueias também previu lá, Miqueias capítulo 5, verso 2. A gente começa a puxar essa corda, fome, sede, pão, casa de pão. Miqueias fala, vai nascer em Belém aquele que é o verdadeiro líder. E aí Mateus diz pra gente que esse alguém é Jesus, ele nasceu em Belém, certo? E João, para terminar, capítulo 6, nós temos Jesus falando no verso 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele o colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa cumprir umas coisas aí, né? Porque como é que a gente vai ter esse negócio aí de graça? Eu tenho que fazer boas obras, não tenho? Eu não tenho que fazer um namastê, uma meditação, né? Dar comida para os pobres, eu não tenho que fazer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, que é Jesus. Verso 32, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor chama de volta o nosso coração para alimentá-lo do verdadeiro pão. Noemi saiu com fome de Belém, e ela volta para Belém com o coração dela sendo tratado para o que alimenta o nosso coração, relacionamentos de Deus. E não tem um maior relacionamento do que esse que a gente acabou de ler. Não tem um melhor e mais poderoso pão que alimenta a nossa vida, que não seja o que Jesus falou de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim não terá mais fome, não terá mais sede. Vai ter vida para sempre, vida eterna. A vida vai continuar sendo difícil? Vai. Mas a gente tem a maior das esperanças no meio do caos,
que naquele dia estaremos sempre com Deus e aí não vai ter mais caos, tá bom? Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração e leve teu coração assim queimando de alegria para Ele, porque Jesus é o pão da vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa história real e o que o Senhor fez na vida de Noemi através do relacionamento de Ruth, através da sua nora. Que o Senhor faça nas nossas vidas e no nosso coração e alimente-o, chame de volta, Senhor, para o Senhor. E que hoje, Senhor, esteja nascendo novas vidas ao entender isso, Senhor. Clamamos para que pessoas se convertam, sejam levadas ao Senhor e o coração entregue totalmente ao Senhor. Cremos que o Senhor Jesus é o pão da vida, a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha um bom tempo aí, tá bom?